Amigos, vamos agora dar início ao nosso novo assunto. Nós vamos agora, nesse vídeo, falar sobre poder executivo. E aí já começamos a tratar de organização dos poderes do Estado brasileiro, né? No nosso sistema jurídico, nós temos uma proeminência muito grande do poder executivo, né? O professor Gilmar Mendes, ele diz até que no nosso sistema, né, no sistema adotado pelo Brasil, existe uma hiperpotencialização da figura do chefe do poder executivo, né? Pelas peculiaridades que nós temos no nosso sistema jurídico. Mas eu pergunto para vocês, para iniciarmos esse tema, quais são as funções do poder executivo? Vem aqui na tela comigo, olha só. O poder executivo, assim como os demais poderes da República, ele vai ter função típica e vai ter também função atípica. Bom, função típica do poder executivo é a função administrativa, é a função executiva. Função executiva. E a função atípica é a função legislativa. Ricardo, o Poder Executivo pode legislar? Pode, né? Se você olhar bem a Constituição, existe a previsão para que o presidente da República edite medidas provisórias, para que o presidente da República edite leis delegadas. Então, a função típica do executivo é a função administrativa, é a função executiva. Mas ele também exerce a função atípica de legislar. E atenção, há controvérsia na doutrina a respeito do Poder Executivo julgar, ele ter a função de julgar. De fato, ele faz o julgamento de processos administrativos, mas isso não é considerado exercício de função jurisdicional, porque a jurisdição vai ser exercida pelo judiciário. O Poder Executivo, vou colocar aqui, ó, ele não exerce função jurisdicional. Esse aqui é o entendimento majoritário, né? Ah, Ricardo, mas o presidente, o executivo, ele decide processos administrativos disciplinares. Sim, mas isso daí está abrangido pela função administrativa, né? Função típica do executivo. Não é exercício de função jurisdicional. Até porque essa decisão administrativa do Poder Executivo, ela não faz coisa julgada material. Ou seja, o Executivo não decide com definitividade um caso desses. Ele pode sempre ser levado à apreciação do Poder Judiciário. Tranquilo? Falando um pouco mais sobre essa função executiva, né? Eu quero destacar aqui com vocês o seguinte, a função executiva, ela pode ser subdividida. Função executiva, ela pode ser subdividida em, primeiro, função de governo. E aqui, quando nós falamos em função de governo, estamos tratando daquelas decisões de natureza política que o presidente toma. Já quando nós falamos em função administrativa, estamos tratando daquelas outras atribuições que estão relacionadas à execução, à prestação de serviços públicos, tá? Então, a função executiva ela pode ser desdobrada nessas duas. Função de governo, atribuições de natureza política, e função administrativa, atribuições relacionadas à prestação, à execução de serviços públicos. Vamos falar de sistema de governo, gente. O sistema de governo, ele pode ser de dois tipos, né? Cuidado, aqui nós estamos falando de sistema de governo. Não é forma de governo, não é forma de Estado. Estamos falando de sistema de governo.
O sistema de governo ele pode ser um regime parlamentarista, então, parlamentarismo, ou pode ser o presidencialismo. Qual deles é adotado pelo Brasil? Qual sistema de governo é adotado pelo Brasil? O presidencialismo. Inclusive, foi decidido a população brasileira optou pelo presidencialismo lá no plebiscito de 1993. Então, presidencialismo adotado pelo Brasil. Aqui, meus amigos, eu quero muito pedir a sua atenção para você não confundir. Quando nós falamos em forma de governo, estamos nos referindo à república ou à monarquia. Quando nós falamos em forma de Estado, ou é Estado unitário, ou é o Estado federal, uma federação. Aqui nós estamos falando de sistema de governo. Então é presidencialismo ou parlamentarismo. Quando eu falo de sistema de governo, eu estou me referindo ao modo como se dá o relacionamento entre os poderes do Estado. Mais especificamente, entre o poder legislativo e o executivo. Então, sistema de governo, vamos anotar isso aqui, diz respeito ao relacionamento. Entre legislativo e executivo. Quando esse relacionamento é mais próximo, quando há uma maior interdependência, nós estaremos no parlamentarismo, né? Quando eles são mais afastados, aí nós falamos do presidencialismo, né? Então vamos agora apontar as principais características de cada um deles. Começando aí, então, pelo presidencialismo, que é o sistema de governo adotado pelo Brasil. No presidencialismo, quais são as principais características desse sistema? Pois bem, no presidencialismo, a chefia do poder executivo é unipessoal. Chefia do poder executivo é unipessoal, é monocrática. O que significa isso? Significa o seguinte: no presidencialismo, e vejam o caso brasileiro, o chefe do poder executivo exerce ao mesmo tempo a função de chefe de governo e de chefe de Estado. Chefe de governo e chefe de Estado são a mesma pessoa. O presidente da República aqui no Brasil, ele é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. Quando eu falo em chefe de Estado, estou me referindo ao fato de que é ele que representa o Brasil junto a outras soberanias. É ele quem representa o Brasil no plano internacional. Chefe de governo, não. Ele é chefe, é ele que toma as decisões políticas internas, é ele que atua como chefe da administração pública. Tá? Há autores até que falam que esse seria um terceiro papel do presidente da República, né? Que ele seria ao mesmo tempo chefe de governo, chefe de Estado e chefe da administração pública, né? Pois bem, no presidencialismo a chefia do Poder Executivo é unipessoal. Chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma figura, que é a figura do presidente da República. Também, outra característica do presidencialismo é a inexistência de vínculo. Inexistência de vínculo entre legislativo e executivo. Pode até existir uma relação boa entre os dois, né? Entre o executivo e o legislativo. Mas não há esse vínculo obrigatório entre o executivo e o legislativo. É possível que seja eleito para presidente um candidato que não tenha maioria parlamentar. Claro, se isso acontecer, haverá fortes prejuízos à governabilidade, né? Um presidente que não tem maioria parlamentar, ele não consegue desempenhar bem as suas funções de presidente, né? Então, se ele não tiver maioria no Congresso, haverá prejuízos à governabilidade, né?
fala-se muito que o Brasil adota o presidencialismo de coalizão. Há uma necessidade de que o presidente da República ele busque o apoio do Congresso, né? Que mais? Outra característica aqui do presidencialismo é que o mandato é por tempo indeterminado. Mandato por tempo indeterminado, nada. Por tempo determinado, né? O presidente da República é eleito para quantos anos, gente? O presidente da República é eleito para 4 anos. Então, o mandato é por tempo determinado, né? No caso do presidente da República, 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente. Ele pode ter 2 mandatos consecutivos à frente do Poder Executivo, né? E ele vai ser aqui, gente, eleito. Para ele ocupar esse mandato, nós vamos ter uma eleição pelo voto direto. O que assegura, né, ao presidente que foi eleito pelo voto direto, a população votando nele, né, assegura legitimidade popular para o presidente. A existência de voto direto assegura a legitimidade popular do presidente da República, tá? Vamos falar agora do parlamentarismo. Parlamentarismo. Quais são as características do parlamentarismo? Primeira, em contraposição ao presidencialismo, a chefia do Poder Executivo não será unipessoal. Aqui a chefia do Executivo é dual. Chefia do Poder Executivo é dual. O que significa isso? Significa que existe o chefe de Estado e o chefe de governo. Por exemplo, você pega, né, uma monarquia parlamentarista. Existe a monarquia parlamentarista. Forma de governo monarquia, sistema de governo parlamentarismo. Em uma monarquia parlamentarista, o monarca vai ser o chefe de Estado, ao passo que o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro. Ricardo, existe república parlamentarista? Existe. Na república parlamentarista, nós vamos ter a figura do presidente, que vai ser o chefe de Estado, e temos a figura do primeiro-ministro, que vai ser o chefe de governo. Tá? Então, existem essas duas figuras. No parlamentarismo, nós temos o chefe de Estado, de um lado, e temos o chefe de governo do outro lado. E enfatizando aqui, existem as monarquias parlamentaristas e existem as repúblicas parlamentaristas. Outra característica, existe um vínculo. Aqui existe um vínculo. Existe uma forte interdependência entre legislativo e executivo. Essa interdependência, ela fica evidenciada pelo seguinte: olha, o primeiro-ministro, ele vai ser chefe de governo. E ele se mantém como primeiro-ministro, ele se mantém como chefe de governo, enquanto ele tem o apoio do parlamento. No momento em que ele perde o apoio do parlamento, ele é destituído. Tá? Então, existe uma interdependência, existe um vínculo forte entre o executivo e o legislativo, o que, segundo vários autores, traz benefícios para a governabilidade, justamente porque existe esse vínculo próximo.
tá? No parlamentarismo, o mandato é por tempo indeterminado. Aqui sim. Então aqui o primeiro-ministro vai governar enquanto ele tiver o apoio do parlamento. Detalhe, né? O parlamento, gente, ele também pode, no parlamentarismo, o parlamento ele também pode ser dissolvido pelo primeiro-ministro, quando o parlamento não tiver apoio da população. O primeiro-ministro também ele pode dissolver o parlamento, convocando eleições, novas eleições para o parlamento, tá? Mandato aqui é por tempo indeterminado. Então, o parlamento é que vai escolher o gabinete. O parlamento é que vai escolher, né, o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro monta o seu gabinete, os seus ministros de Estado, tá? Vamos lá. Em frente, meus amigos. Agora vamos falar sobre... já falamos da diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Vamos falar agora do sistema brasileiro, né? O Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo. Vamos falar sobre a investidura e posse, aqui, ó, no cargo de presidente da República. Quais são os requisitos constitucionais para que alguém se torne presidente? Primeiro requisito, tem que ser brasileiro nato. Isso aqui nós já estudamos em aula anterior, né? O presidente da República é um cargo privativo de brasileiro nato, assim como é o de vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e também o ministro do STF. Todos os que estão na linha sucessória do presidente, eles vão ser brasileiros natos. São cargos privativos de brasileiro nato, né? Primeiro requisito constitucional, então, ser brasileiro nato. Tem algum requisito de idade? Sim, tem que ter mais de 35 anos. 35 anos é a idade mínima para que alguém seja presidente, vice-presidente e senador. Obviamente, para ser presidente, a pessoa precisa ter o alistamento eleitoral. Afinal de contas, sem o alistamento eleitoral, ninguém pode se candidatar a nada. Tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos. Não pode ter incorrido em nenhuma inelegibilidade, não pode também ter nenhuma hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos. E tem que ter filiação partidária. No Brasil não se admite não se admite a candidatura avulsa. Não se admite que alguém se candidate sem ter um partido político, né, o apoiando. Não existe isso no Brasil. Certo? Falando aqui sobre os sistemas eleitorais. A eleição para presidente da República, ela se dá pelo sistema majoritário de 2 turnos. Mas eu queria, antes da gente focar nisso, eu queria aprofundar e falar um pouquinho sobre os sistemas eleitorais. Quando eu falo em sistema eleitoral, eu tenho aqui ou o sistema proporcional, ou eu tenho aqui o sistema majoritário. Esse sistema proporcional, meus amigos, ele é usado, né, para eleição, sabe de quem? É usado nas eleições para deputado federal, nas eleições para deputado estadual e para vereador. Certo? Como que funciona em linhas gerais o sistema proporcional, tá? Então imagina lá que tem 2 milhões de eleitores no estado de Minas Gerais, tá? 2 milhões de eleitores em Minas Gerais.
Só que muitos não vão votar, muitos vão ter votos nulos, brancos, enfim, né? E aí, nós vamos ter no final desses 2 milhões de eleitores, nós temos aqui 1.500.000 votos válidos. Vamos supor aí, para eleger, para deixar o número mais fácil, vamos imaginar para eleger 15 deputados federais. Tá? 1.500.000 votos válidos para eleger 15 deputados federais. Então, eu preciso aqui, para eleger cada deputado federal, eu preciso de quantos votos? Eu preciso de 100.000 votos. 100.000 votos para eleger cada deputado federal, né? E aí é o seguinte, pessoal, nesse sistema proporcional, eu preciso de 100.000 votos. Se um determinado, para eleger cada deputado, vamos imaginar que tenha um deputado lá que seja muito forte, né? Muito conhecido, e ele ganha, ele tem aí cerca de 250.000 votos. Se esse deputado de um determinado partido tem 250.000 votos, ele vai puxar outros candidatos. Percebe? Porque o voto ele vai ser somado àquela coligação dele, né? Então, ele vai puxar outros candidatos. Se ele teve 250.000 votos, eu preciso só de 100.000 votos para eleger um deputado, né? Com 100.000 votos, eu elejo um deputado. Se ele sozinho teve 250.000, ele vai ser eleito e ele ainda vai puxar outro, certo? No sistema proporcional. Porque o voto no sistema proporcional ele vai ser um voto que pertence à coligação, né? Esse é o sistema proporcional válido para deputado federal, deputado estadual e vereador, né? Pois bem, para presidente da República não se adota o sistema proporcional, e sim o sistema majoritário. O sistema majoritário ele também se subdivide no Brasil. Nós temos o sistema majoritário puro, e temos o majoritário de 2 turnos, tá? O majoritário puro é aquele que se aplica, sabe para quem? Se aplica, o sistema majoritário puro, ele se aplica para senador e se aplica para prefeito em municípios com até 200.000 eleitores. Então aqui, gente, é o seguinte, majoritário puro, não há segundo turno, né? Quem vai ser eleito é aquele que tiver a maioria dos votos. Pronto, maioria dos votos, né? E majoritário de 2 turnos? Majoritário de 2 turnos, ele se aplica para presidente da República, governador e prefeito nos municípios com mais de 200.000 eleitores. Para ser eleito aqui no sistema majoritário de 2 turnos, o que acontece? Quem vai ser eleito vai ser aquele que tem maioria absoluta dos votos válidos. Maioria absoluta dos votos válidos. Então vamos lá, fazendo uma conta aqui também para facilitar os números. Eu vou fazer aqui em cima, tá? Vamos supor que no Brasil nós temos aí um total de 80 milhões de eleitores, tá? Muitos vão votar, outros não vão. Tem gente que falta nas eleições,
né? Tem gente que vota nulo, tem gente que vota branco, né? Pois bem, então nós temos aqui ao total 60 milhões, existem 80 milhões de eleitores, mas nós temos 60 milhões de votos válidos. O que é a maioria absoluta? Maioria absoluta é que você tem a metade mais um dos votos válidos. Então, vai ser eleito no primeiro turno, um candidato para ser eleito no primeiro turno, ele tem que ter, 30 milhões e um voto, né? A metade mais um, né? Se essa maioria absoluta dos votos válidos não for obtida no primeiro turno, aí tem um segundo turno das eleições. Tranquilo, gente? Vamos ver o que a Constituição... Vamos ver agora as palavras do texto constitucional para não deixar nenhuma dúvida pra gente. Vem cá comigo, olha só. Artigo 77, ele fala muita coisa interessante e muitas das disposições aqui do artigo 77 não são estudadas normalmente pelos alunos, né? Vejam só, artigo 77, a eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato. Parágrafo 1º. A eleição do presidente importará a do vice-presidente com ele registrado. O que significa isso? Significa o seguinte, gente. Quando você vai lá e vota para presidente, você também está votando no vice-presidente. Se o presidente é eleito, o vice-presidente que tinha sido registrado com ele vai junto, né? Ele é eleito também, né? A eleição do presidente importa a eleição do vice também. Quando você vai lá e vota no presidente, você também está votando no vice, né? Você está votando naquela chapa. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos. De votos válidos. Por quê? Porque não são computados os votos brancos e os votos nulos. Então, é a maioria absoluta. Maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, você não computa os votos brancos e os votos nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar essa maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Tranquilo? É o sistema majoritário de 2 turnos, que é aplicável para presidente, governador e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Pergunto a vocês agora. Imagina que, o primeiro turno não teve eleição no primeiro turno, não foi obtida a maioria absoluta dos votos válidos, então vai ter segundo turno. Ok, vai ter segundo turno entre o candidato A e o candidato B. O candidato B morre antes do segundo turno. O que acontece, gente? O candidato B morreu antes, ele estava lá no segundo turno, ia disputar o segundo turno, vem a falecer. O que acontece? A Constituição diz, parágrafo 4º, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se entre os remanescentes o de maior votação. Ah, Ricardo, chamaram lá o candidato C, que era o de maior votação, depois do segundo, né? Mas aí, na verdade, havia um empate entre o C e o D. Então aqui, se nas hipóteses dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, ou seja, deu empate, qualificar-se-á o mais idoso. Tranquilo, gente? Deu empate? Então veja, candidato A e B foram para o segundo turno. Candidato A morreu.
chama aquele mais votado. Ah, deu empate. Deu empate? Então convoca o mais idoso. Tranquilo? Vamos lá, gente. Falando agora sobre a posse do presidente da República. Importante você saber o seguinte, o presidente e o vice-presidente da República, eles tomam posse em sessão do Congresso Nacional. Ou seja, aqui nós estamos falando em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, uma sessão conjunta. Certo? Quando nós temos uma sessão conjunta, quando estão reunidos tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. Estão reunidos, é uma sessão conjunta do Congresso. E lá eles vão prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E aí vem o parágrafo único, que traz múltiplas possibilidades. Isso aqui, esse parágrafo único, ele não costuma aparecer tanto em prova, tá? Mas ele é algo que, se a gente for aprofundar aqui, vocês vão ver que ele realmente é complicadinho. Vejam, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então vamos lá, vamos pensar aqui juntos nas diferentes hipóteses que podem acontecer. Então vamos lá. Tem um dia fixado para a posse. E aí o presidente da República, ele não comparece. Vamos imaginar que não existe um motivo de força maior, tá? Ele não comparece, dentro de 10 dias, ele não comparece. Ele não toma posse dentro de 10 dias da data fixada para a posse. E ele não tem motivo de força maior para isso. O presidente não comparece. O vice compareceu. Se o presidente não compareceu dentro de até 10 dias da data fixada para a posse, salvo motivo de força maior, o que acontece? Vacância do cargo de presidente. Ele perde o cargo. E aí o vice assume e exerce o mandato como presidente. Ah, Ricardo, vamos mudar o exemplo. Vamos mudar o exemplo. O presidente compareceu normalmente e o vice-presidente, sem ter um motivo de força maior, não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse. Perde o cargo. Vacância do cargo do vice. O presidente, ele assumiu o mandato e ele exerce o mandato inteiro sem vice. Sem ter um vice. Ah, Ricardo, e agora vamos pensar num negócio mais doido ainda de acontecer. Vamos imaginar que, sem motivo de força maior, o presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse e o vice também não comparece. Gente, aí aconteceu a dupla vacância do cargo. Nós vamos ter como isso aconteceu, terão que ser realizadas novas eleições diretas. O povo terá que ir às urnas escolher os seus representantes. Terá que escolher o próximo presidente e o vice, né? Porque nenhum dos dois compareceu e sem motivo de força maior. Agora, havendo motivo de força maior, gente, aí eles não perdem o cargo, não. Tá? Se eles não compareceram dentro de 10 dias e havia uma razão para isso, havia um motivo de força maior, eles não perdem o cargo. Tá? Mas guarda isso porque essa daqui é uma hipótese de vacância do cargo de presidente e de vice. Tá? Quando nós falamos em vacância, é perda do cargo mesmo, né? Então, quando nós falamos em vacância, é quando houve um afastamento definitivo. É uma perda do cargo. Aqui, a vacância, ela não se trata de um afastamento temporário, né? Não. Vacância é afastamento definitivo. O impedimento, sim, é um afastamento temporário. Inclusive, nós vamos falar disso daqui a pouco. Falando sobre duração do mandato. Duração do mandato de presidente é de 4 anos
admitida a reeleição para um único período subsequente. Ou seja, no máximo pode existir uma reeleição, né? Ou seja, 2 mandatos consecutivos no máximo. Não é autorizado um terceiro mandato consecutivo. Pode existir um terceiro mandato não consecutivo? Pode existir um terceiro mandato não consecutivo? Pode. Lula poderia, se não for preso, poderia ser eleito em 2018 para um novo mandato. Ele já exerceu 2 mandatos consecutivos como presidente, poderia ser eleito para um terceiro mandato. Seria um terceiro mandato não consecutivo, né? Isso é autorizado. Agora, no máximo, é uma única reeleição para o mesmo, né, para o cargo de presidente, né? Lembrando aí algo que nós já estudamos em outra aula, no caso do poder legislativo, não há limites à reeleição, né? Um sujeito pode ser deputado federal por 10 mandatos consecutivos sem problema nenhum, tá? Falando aqui sobre impedimento e vacância. Aqui, ó, quando eu falo em impedimento, eu estou falando de um afastamento temporário do cargo, né? Um afastamento temporário. Quando eu falo em vacância, eu estou falando de um afastamento definitivo, que implica na perda do cargo de presidente, tá? Quando acontece o impedimento, gente, nós vamos falar que haverá a substituição. Então imagina, o presidente da República, ele viajou para o exterior. Opa, então houve impedimento. Ou então, ele adoeceu e ele está no hospital, não está podendo exercer suas funções. Então haverá aqui substituição. Haverá substituição do presidente da República. Mera substituição. É temporário. Quando eu falo em vacância, eu não falo em substituição. Vacância, por ser um afastamento definitivo, haverá, sabe o quê? Haverá sucessão. Haverá sucessão do presidente da República. Então, a sucessão, ela se dá em caso de vacância e a substituição em caso de impedimento. Mas aí eu pergunto para vocês, quais são as hipóteses de vacância? Quais são as hipóteses de vacância? Vamos lá, falar de cada uma delas. Primeiro, o não comparecimento. A gente já viu um caso, né? Não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para posse. Isso aqui, óbvio, salvo motivo de força maior, né? Se houver força maior, aí ele não perde o cargo, não. Salvo motivo de força maior. Também outra hipótese de vacância é quando a morte do presidente morreu. Morte do presidente implica na vacância do cargo. Ou ainda, quando se ele renunciar ao mandato, também é vacância. Perda, suspensão de direitos políticos. Imagina, o presidente da República, ele é condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. Ocorre a suspensão dos direitos políticos. E aí ele perde o cargo também. Tá? Ainda, perda da nacionalidade brasileira, também eventualmente, né? Um negócio absurdo de acontecer, né? Mas também seria uma hipótese de vacância. Temos ainda a condenação por crime de responsabilidade, foi o que aconteceu com a presidente Dilma. Condenação por crime de responsabilidade, ela implica na perda da função pública e, consequentemente, a vacância do cargo de presidente, né? Outra hipótese de vacância, essa aqui também cai em prova às vezes e o pessoal não sabe.
Quando cai, a galera erra, tá? Ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. Sem autorização do Congresso Nacional. Olha só, gente. Aqui são duas coisas diferentes, ó. Ele pode se ausentar do país, o presidente? Pode. Menos de 15 dias, para se ausentar por menos de 15 dias, ele não precisa de autorização do Congresso. Para se ausentar por mais de 15 dias, aí ele precisa da autorização do Congresso, sim. Tá? Olha só, gente. O presidente da República pode se ausentar do país por até 15 dias sem autorização do Congresso? Pode. Ele pode se ausentar por mais de 15 dias do país? Pode. Mas para isso ele precisa da autorização do Congresso, tá? Se ele se ausentar do país por mais de 15 dias sem que o Congresso o tenha autorizado, aí é vacância do cargo. Avançando um pouco mais, eu já vi também sendo cobrado em prova, até porque tem decisão do STF nesse sentido. Essa regra aqui aplica-se por simetria aos governadores. Aplica-se por simetria aos governadores. O que o STF decidiu? Tinha lá uma Constituição Estadual que ela dizia que a ausência do governador, né, ele podia se ausentar do país, mas para ele se ausentar do país, ele precisava da autorização da Assembleia Legislativa. E era para se ausentar por qualquer prazo. Aí não, porque aí estava sendo criada uma nova forma de interferência do Legislativo no Executivo, uma forma não prevista na Constituição Federal. E aí, o entendimento que o STF tem é de que os mecanismos de freios e contrapesos, eles têm que estar todos na Constituição Federal. Então, não pode a Constituição do Estado dizer que o governador, para se ausentar por qualquer período, precisa da autorização da Assembleia Legislativa. Isso seria uma maneira desarrazoada de intervenção do Legislativo no Executivo. É possível que essa regra aqui, ó, seja aplicada por simetria. Então, a Constituição do Estado tem que falar de 15 dias e mais de 15 dias, aí precisa da autorização da Assembleia Legislativa. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, essas aí são as hipóteses de vacância do cargo de presidente da República. Meus amigos, vamos fazendo agora um intervalo e, na sequência, nós voltamos para terminar o estudo de Poder Executivo. Grande abraço e até daqui a pouco.